Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana 8. Nessa semana nós vamos estudar o tema subramais e ramais. Agora no momento assíncrono, nós vamos destacar a parte do dimensionamento dessas duas tubulações e no momento síncrono nós vamos, além de mostrar alguns exemplos de dimensionamento, vamos enfocar também a questão do traçado dessas tubulações em projetos de água fria. Então, começando primeiro com os subramais, como a gente já viu em algumas aulas passadas, o subramal é aquela tubulação que deriva dos ramais e alimenta as peças de utilização ou o aparelho sanitário. Então, a principal característica de um subramal é que ele alimenta exclusivamente apenas um ponto de utilização. Então, se nós olharmos aqui essa figura, nós temos uma tubulação, uma instalação de água fria, nós sabemos disso por causa do PVC na cor marrom, que está embutida em uma alvenaria, provavelmente de um banheiro. E nós temos aqui algumas tubulações. Como é que nós sabemos qual tubulação é o subramal? Então, o subramal é aquela tubulação que deriva de um ramal e alimenta exclusivamente apenas um ponto. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui um joelho liso com rosca metálica. Então, nós sabemos que esse aqui é um ponto onde vai ser ligado uma peça de utilização ou um aparelho sanitário. Então, como essa tubulação alimenta exclusivamente apenas um ponto, nós chamamos essa tubulação de subramal. Então, aqui nós temos uma imagem de uma vista de um projeto de um banheiro com tubulações de PVC embutidos em alvenaria. E coloquei aqui números para a gente identificar onde é subramal e onde é ramal. Então nós podemos ver aqui que as tubulações que estão alimentando exclusivamente um ponto são a tubulação 2, que deriva aqui a partir desse T e alimenta o chuveiro. Então nós temos aqui o subramal do chuveiro. Nós temos aqui, a partir dessa derivação, o trecho 4, que alimenta exclusivamente o nosso lavatório. Então nós temos aqui o subramal do lavatório. E aqui nós temos dois trechos, o 6 e o 7, que alimentam exclusivamente a ducha higiênica e a caixa de descarga, respectivamente. Então observe que esses trechos aqui, onde a gente tem apenas um ponto sendo alimentado, nós chamamos de subramal. E o ramal é aquela tubulação que em prédios verticais é a tubulação que deriva da coluna de distribuição e alimenta os apartamentos. Então, é nos ramais, por exemplo, onde se colocam os hidrômetros para medição individualizada. Então, esses ramais saem dos shafts, onde estão localizadas colunas de distribuição de água fria, e entram no apartamento. Então, a gente vai ter um ramal para cada apartamento. E desse ramal nós vamos ter derivações, onde vão sair os subramais e outros ramais que alimentam menos pontos do que aquele ramal que sai da coluna e alimenta toda a casa ou todo o apartamento. Então, por exemplo, nós temos aqui o trecho 1 como sendo o ramal que vai alimentar esse banheiro. E o trecho 3 nós temos também aqui ainda um ramal, já que esse trecho alimenta mais de um ponto. Então, a grande diferença entre o subramal e o ramal é que o ramal alimenta mais de um ponto. E o trecho 5 também é um ramal, já que ele alimenta os pontos aqui da ducha higiênica e da caixa de descarga. Bom, então os subramais eles são dimensionados segundo tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios, em experimentos. Então os fabricantes eles submetem aos seus aparelhos sanitários, às suas peças sanitárias, a ensaios para determinar qual é a vazão daquele equipamento e com isso qual é a tubulação que pode atender aquele determinado ponto. Então não existe cálculo para dimensionamento de subramal. Nós olhamos apenas tabelas. Então, de maneira geral, os fabricantes dos aparelhos fornecem catálogos onde vai estar lá especificado os diâmetros que recomendam para os subramais. Então nós temos aqui, por exemplo, uma tabela, a tabela 1, onde a gente pode ver que os diâmetros mínimos dos subramais. Observe que esses diâmetros eles estão relacionados ao diâmetro interno ou ao diâmetro nominal da tubulação. Então,
lembrando que sempre precisamos fazer a conversão para diâmetro externo ou comercial quando vamos colocar no projeto, ou quando vamos orçar, ou quando vamos comprar determinada tubulação. Então, por exemplo, nós vemos aqui por essa tabela que o subramal que alimenta uma bacia sanitária com caixa de descarga, que é o tipo de bacia sanitária hoje mais comum, é o diâmetro de 15. Ou seja, a tubulação diâmetro comercial de 20, a tubulação de meia polegada, é a menor tubulação que a gente encontra no comércio. Então, para uma bacia sanitária com caixa de descarga, o ponto que alimenta a caixa de descarga, nós podemos utilizar o diâmetro nominal de 15. A tabela continua e nós temos outros aparelhos sanitários, como por exemplo um chuveiro, uma peça sanitária, onde essa mesma tabela ela nos informa que o diâmetro para o subramal de um chuveiro deve ser 3/4, corresponde ao diâmetro nominal quando a tubulação é saudável de 20 e comercialmente seria a tubulação de 25 milímetros. Aqui para pia de cozinha, tanque de lavar roupa, nós temos aqui já a necessidade de uma tubulação de 3/4, se for uma tubulação roscável. Então a parte que é roscável seria 3/4 e a parte que é saudável a gente costuma identificar por milímetros, então 20 milímetros, lembrando que isso aqui é o diâmetro nominal. Então algumas observações sobre essas tabelas. Essa tabela, ela apresenta os diâmetros mínimos, mas a gente vai sempre usar esses diâmetros, visando a economia. E para os aparelhos não listados na tabela, que sempre podem existir, a gente deve olhar o fabricante, o site do fabricante, catálogos específicos daquele produto, de maneira que a gente tenta lá identificar qual é o diâmetro do subramal que a gente deve utilizar. Então vamos utilizar o mesmo projetinho que a gente está utilizando aqui, só para fazer um exemplo de como seria o dimensionamento dos subramais. Então nós temos aqui o subramal do chuveiro, do lavatório, da ducha higiênica e da caixa de descarga. Então vamos na ordem a do chuveiro, como a gente já viu inclusive. A tabela diz que o diâmetro mínimo deve ser de 20 milímetros. Então a gente tem 20 milímetros para o chuveiro. Para o lavatório, nós temos aqui lavatório, diâmetro 15 milímetros, diâmetro nominal. E para a ducha higiênica, nós temos aqui a opção ducha, também 15 milímetros. E para a caixa de descarga, nós vamos ter aqui bacia sanitária com caixa de descarga, também 15 milímetros. Então aqui nós temos a representação dos diâmetros escolhidos com base na tabela. Reforçando sempre que diâmetro nominal, para a gente transformar em diâmetro comercial, a gente precisa escolher uma bitola imediatamente superior. Então, comercialmente, essa tubulação é de 25 milímetros e todas essas outras aqui são de 20 milímetros. Então, agora vamos para os ramais. Então, os subramais é muito simples, a gente só precisa levar em consideração a informação que está contida na tabela. Essa tabela ela pode ser encontrada em todos os livros, ou na maioria dos livros de instalações hidrossanitárias, e ela é de fácil acesso e vale destacar que ela não está na norma. É uma tabela baseada em alguns autores que observaram durante os anos, a partir de ensaios, experimentos e de informações retiradas dos fabricantes, eles foram lá, fizeram essa tabela e nós costumamos utilizá-la e com bons resultados. Quanto aos ramais de alimentação, quando a gente vai dimensionar um ramal, aquela tubulação que está alimentando mais de um ponto, a gente precisa fazer algumas considerações. Então, a principal consideração que a gente tem que fazer é quanto à simultaneidade do uso dos aparelhos das peças sanitárias. Por exemplo, seria razoável adotar que para um prédio, quando a gente vai dimensionar o ramal, a gente vai considerar todos os pontos de água de todos os apartamentos funcionando simultaneamente? Então, não. A gente não faz esse tipo, a gente não adota essa hipótese para o dimensionamento de instalações residenciais. Então, também não faz muito sentido em um quartel ou em uma escola onde há um uso rigoroso do horário, existe um horário rigoroso para a utilização dos aparelhos sanitários, de chuveiro e do banheiro,
seria mais interessante a gente adotar, nesses casos, o uso simultâneo de todos os equipamentos daquele ambiente, daquele ramal que está alimentando aquele ambiente. Então, baseado na questão de os pontos estarem sendo considerados em funcionamento simultâneo, todos eles ou parte deles, a gente vai adotar duas hipóteses a partir disso. A primeira hipótese é quando a gente adota que há o consumo máximo possível. E a segunda hipótese é quando a gente admite que há um consumo máximo provável dos aparelhos. Vou primeiro falar do consumo máximo possível. Então, a gente vai adotar essa hipótese aqui quando a gente vai admitir que os diversos aparelhos alimentados pelo ramal sejam utilizados simultaneamente. Então, observe que a gente tem que dimensionar ramal por ramal, trecho por trecho. Então, se a gente considerar uma hipótese de consumo máximo possível, a gente vai adotar que tudo, em algum determinado momento do dia, todos os aparelhos sanitários vão estar em utilização. Então, a descarga ou a vazão total no início do ramal será a soma das descargas de todos os subramais, como se tudo estivesse sendo utilizado simultaneamente. Então, onde é que a gente adota essa hipótese? Essa hipótese, ela pode ocorrer, a gente vai admiti-la em lugares onde há horários rigorosos para o uso da água. Por exemplo, fábricas, escolas, quartéis. Outro exemplo clássico que a gente pode adotar o consumo máximo possível é em um show, onde você pode ter, no intervalo de uma partida de futebol ou no show, onde você pode ter todos os banheiros sendo utilizados simultaneamente, todos os pontos sendo utilizados simultaneamente. Então, nesses casos especiais, nós podemos admitir o consumo máximo possível. Ele também pode ser admitido em alguns casos em residências, onde sobre o forro ou cobertura corre apenas um ramal que desce alimentando os banheiros, cozinhas e área de serviço. Então, quando a gente tem apenas um ramal, uma tubulação que desce exclusivamente só ela e vai alimentando ponto por ponto, né, uma ligação atrás da outra, mas em apenas um ramal, a gente pode adotar também o consumo máximo possível. Mas, de maneira geral, a gente adota essa hipótese quando a gente considera o dimensionamento, projetos de quartéis militares, de escolas onde há um uso rigoroso de água, então escolas militares, por exemplo. A gente pode adotar em lugares como casa de shows, como arenas, estádios de futebol, onde a gente pode ter um uso simultâneo ali de todos os banheiros, uma bateria de banheiros sendo utilizada simultaneamente no intervalo do show, no intervalo de um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, certo? Para residências, a gente vai, geralmente, na maioria dos casos, adotar um consumo máximo provável, que eu vou falar mais na frente. Para o consumo máximo possível, a gente utiliza o método das seções equivalentes à tubulação de meia polegada. Então a gente vai falar um pouco mais desse método em uma videoaula específica. A segunda hipótese de consumo é o consumo máximo provável. Então, por razões de economia, então o principal motivo para a gente adotar um consumo máximo provável e não mais possível é visando a economia da instalação. Então não é razoável, não seria inteligente da nossa parte, enquanto projetista, assumir a possibilidade de que todos os pontos, todos os ramais, todos os subramais vão estar em funcionamento em algum momento do dia da vida útil daquela edificação. Então, isso geralmente não acontece porque as pessoas vão utilizar os pontos de água em horários diferentes. Então, por causa disso, a gente, para a maioria dos casos, como prédios comerciais, prédios residenciais, hotéis, igrejas, a gente pode adotar a hipótese do consumo máximo provável. Então, a vazão vai ser menor. A vazão naquele ramal, para a gente mencionar, ela vai ser um pouco menor do que se a gente estivesse adotando a hipótese do consumo máximo possível. Porque agora a gente vai entrar um fator probabilístico, estatístico, que vai dizer, por exemplo, que nem todos os aparelhos sanitários vão estar sendo utilizados. Vão ser utilizados
para o dimensionamento. Então, vai entrar uma probabilidade de uma determinada quantidade de aparelhos sanitários, peças sanitárias, estarem sendo utilizadas. Então, essa hipótese baseia-se no fato de ser pouco provável o funcionamento simultâneo de todos os aparelhos, peças sanitárias de um mesmo ramal. Então, por isso esse nome consumo máximo provável e não mais possível. Então, em que tipo de edificação a gente pode aplicar essa hipótese? As edificações onde não há rigor no horário para o uso da água, contemplando assim edificações residenciais, com aquela exceção que eu tinha falado na hipótese passada, que era edificações residenciais, mas que tinham apenas um ramal. Certo? Então, como eu falei para vocês lá, no consumo máximo possível, a gente adota o método das seções equivalentes à tubulação de meia polegada. Aqui, a NBR 5626 de 98, ou seja, a versão passada que já foi atualizada, ela prescrevia o método dos pesos relativos como método para o cálculo das vazões, certo? Então, o método dos pesos relativos para o dimensionamento dos ramais e colunas de alimentação e barreletes. É um método para dimensionamento das tubulações, de maneira geral. Na nova versão, eu coloquei aqui uma observação no rodapé, é que a versão atualizada dessa NBR, que é a norma de agora de 2020, ela não prescreve mais esse método. Na verdade, ela não prescreve mais nenhum método específico de dimensionamento. Ela deixa aberto desde que esse método que for utilizado tenha embasamento teórico e empírico. Mas a gente vai continuar utilizando o método dos pesos relativos, que é um método da norma antiga, já que a nova norma ela não traz nenhum método específico. E já como é um método bastante simples e que já vem sendo utilizado ao longo dos últimos 20 anos, a gente vai continuar utilizando o método dos pesos relativos. Então, como eu já falei para vocês, é um método que se baseia em probabilidade de uso simultâneo dos aparelhos e peças. Então, ele é originalmente adaptado em um método alemão. Ele não faz distinção quanto à natureza do prédio, se é um prédio comercial, residencial. Então, ele não leva em conta isso, nem o tipo de ocupação, nem o regime de horário. Se é um horário de maior pico, de menor pico. Então, é um método bastante simplificado, já que ele adota várias hipóteses únicas. E a gente vai ver como é que a gente chega ao valor da vazão para a gente dimensionar os ramais. Então, basicamente, o método consiste no seguinte. A gente atribui pesos às várias peças de utilização com base em uma tabela. Tá bom? Então, a gente vai atribuir um peso a cada equipamento. O peso é um número que não tem uma unidade, não é vazão, mas é baseado na vazão dos aparelhos sanitários. É um número representativo do aparelho sanitário para a gente dimensionar, um peso. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui a tabela 1. Então, essa tabela aqui foi tirada da norma, da versão de 98. Então, não existe mais essa tabela na nova norma. Mas, como eu falei, a gente vai continuar utilizando o método dos pesos relativos. Então, o chuveiro, por exemplo, ele diz que tem uma vazão de 0,20. Vazão de projeto. Então, esse aqui é um chuveiro que foi considerado de valor médio. Né? Um chuveiro, em média, vai ter uma vazão de 0,20 litros por segundo. E aqui a gente tem o peso de um chuveiro. Então, o chuveiro ele vai ter um peso relativo de 0,4 se for um chuveiro ducha, se for um chuveiro elétrico, 0,1. Tá bom? Então, é um peso, ele é relativo, porque ele foi feito com base na vazão de um lavatório. Então, ele é relativo por causa disso, porque ele é relacionado a alguma coisa. Então, a gente vai somar os pesos das diversas peças de utilização. Então, soma dos pesos, a gente vai somar todos os aparelhos sanitários que estão ligados, que estão sendo alimentados por aquele ramal que a gente está dimensionando. E a gente vai calcular a raiz quadrada da soma dos pesos. Então, a gente soma os pesos, tira a raiz quadrada. Está aqui a tabela mostrando os pesos. A gente não soma as vazões, a gente soma os pesos. E aí a gente vai pegar a raiz quadrada da soma dos pesos de cada aparelho sanitário e vai multiplicar por 0,3, que é um coeficiente de descarga, um fator aqui de ajuste
para a gente conseguir determinar a vazão que está passando por aquele ramal. Então, uma vez que a gente calcula a vazão, a gente já pode ir lá num ábaco, que é chamado, a gente chama de nomograma, que vai nos dar uma informação para a escolha do diâmetro do ramal. Então, o diâmetro do ramal pode ser obtido diretamente através de gráfico construído. Esse gráfico ele é feito baseado no somatório dos pesos e da vazão resultante. A gente pode utilizar tanto um quanto outro para utilizar esse nomograma. Então, está aqui o nomograma. O nomograma ele vai nos dar os diâmetros. Então, a primeira coluna aqui ó, é o diâmetro. Observe que a gente começa com 15. Então, seria aqui diâmetro nominal. E vamos aqui com 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 e vamos aqui até 150. Também temos, entre parênteses, nesse nomograma, a informação em polegadas. Então, observe que ela começa aqui, sobe, depois desce, sobe, depois desce e sobe, terminando aqui com o diâmetro de 150. Então, a primeira coluna, a primeira linha desse nomograma são os diâmetros. Observe que tem trechos onde a gente tem dois diâmetros. O final de um diâmetro e o início do outro. Então, eu sempre digo que quando a gente encontrar o valor nessa faixa aqui do diâmetro, a gente vai adotar o diâmetro maior. Sempre aqui, a gente vai adotar o próximo diâmetro. Então, se desse o resultado der aqui nessa linha, a gente já adotaria o diâmetro nominal de 20. Na segunda linha, nós vamos ter duas informações. No lado esquerdo, a vazão em litros por segundo. E no lado direito, o somatório dos pesos. Tá ok? Então, é importante destacar que a vazão encontrada aqui, ela vai ser dada em litros por segundo. Então, por exemplo, se eu somar os pesos e encontrar o valor de 1, nós vamos aqui procurar somatório de pesos 1, então fica no lado direito dessa segunda linha. Então, achei aqui 1. Você também pode achar em função da vazão. Então, a gente pode, raiz quadrada de 1 é 1 vezes 0,3, 0,3 vezes 1 dá 0,3. Então, nós podemos aqui, ó, eu dei um zoom aqui. Então, de um lado é o somatório dos pesos, que deu igual a 1, e do outro lado, a vazão, que é igual a 0,3. Então, a gente pode utilizar a vazão para verificar se a gente chegou no valor certo do somatório dos pesos. Seria uma espécie de conferência. Então, nesse caso aqui, a gente puxa aqui e cruza com a linha dos diâmetros, nós encontraríamos aqui o diâmetro de 20 milímetros. Então, esse ramal aqui, ele deveria ter o diâmetro de 20 milímetros. Lembrando que essa tabela aqui, ela apresenta os diâmetros nominais. Existem tabelas parecidas com essa, nomogramas, que apresentam os resultados já comercialmente. Então, começando com 20 milímetros. Então, rapidamente, algumas observações acerca do método. O peso é a função apenas da demanda. Ele não leva em conta o tempo e o intervalo de funcionamento dos aparelhos. Então, qual é a demanda que um chuveiro precisa? Quantos litros por segundo? Então, observem que ele leva em consideração aqui as demandas, que são as vazões, e não leva em consideração se vai funcionar por 10 minutos, por 15 minutos. Leva em consideração apenas a vazão do momento de funcionamento instantâneo daquela peça de utilização. E outra coisa muito importante acerca desse método é que a gente nunca soma vazões. A gente só soma pesos, tá ok? Então a gente vai sempre somando os pesos que estão sendo alimentados, dos subramais que estão sendo alimentados por aquele trecho que a gente está dimensionando. Então, uma vez que a gente acha o somatório dos pesos, aí a gente pode calcular a vazão. Então a gente vai fazer outro exemplo com o mesmo banheiro que a gente adotou para dimensionar os subramais, agora dimensionando os ramais. Então nós temos aqui o ramal que alimenta o chuveiro e todos os outros pontos. Nós temos esse trecho aqui que também é um ramal, mas agora a gente vai chamar ele de outro ramal, porque agora ele não alimenta mais o chuveiro, né? A água está vindo aqui por cima do forro, está descendo,
Então, a partir desse momento, a gente não tem mais o peso relativo do chuveiro. Já alimentou, para dimensionar esse trecho aqui. Porque esse trecho agora só alimenta o lavatório e a ducha higiênica com a caixa de descarga. Então, vamos lá? O chuveiro tem um peso de 0,4. A gente tem também ducha higiênica e caixa. A ducha tem um peso também de 0,4, mesmo peso do chuveiro. A caixa de descarga, a bacia sanitária com caixa de descarga, tem um peso de 0,3. E o lavatório tem um peso de 0,3 também. Quando a gente soma esses pesos, a gente chega ao valor de 1,4. Então, chegamos aqui ao valor de 1,4. Então, deixa eu só anotar aqui. Então, o somatório dos pesos vai ser igual a 1,4. Certo? Estamos alimentando aqui o ramal que a gente vai chamar de ramal 1. Para esse trecho aqui, a gente vai chamar de ramal 2. O somatório dos pesos é... A gente vai subtrair 1,4 menos o peso relativo ao chuveiro, porque esse trecho aqui, ele alimenta ainda todos os outros pontos, menos o chuveiro. Então, o chuveiro tem um peso de 0,4, então a gente vai tirar 0,4. Então, para o ramal 2, a gente tem aqui o peso de 1. E para esse ramal aqui que alimenta a ducha e a caixa de descarga, a gente vai chamar de ramal 3. A gente vai subtrair agora de 1, que era o somatório dos pesos desse trecho, o valor do lavatório, porque esse trecho agora não mais alimenta o lavatório. O lavatório tem um peso de 0,3, então 1 menos 0,3 dá 0,7. Então, com base nos pesos, nós podemos calcular agora as vazões. Temos a vazão 1, que é do ramal 1, a vazão 2 e a vazão 3. Então, a vazão 1 vai ser igual a 0,3 vezes a raiz quadrada de 1,4. Chegamos ao valor de 0,35 litros por segundo. Para o trecho 2, ramal 2, a gente tem agora a raiz quadrada de 1, que é 1, vezes 0,3, dá igual a 0,3 litros por segundo. E para o trecho 3, nós temos agora a raiz quadrada de 0,7 vezes 0,3, 0,25. 0,25 litros por segundo. Então, com esses valores de vazão e de somatório dos pesos, nós vamos para o nomograma. Então, o nomograma vai nos dar o somatório dos pesos e as vazões para a gente conseguir escolher os diâmetros. Então, vamos inicialmente para o trecho 1, que tem um peso de 1,4 e uma vazão de 0,35. Então, vamos ver se está certo. Então, eu dei um zoom aqui nesse trecho, que é o trecho que vai coincidir. Então, temos aqui 1 e aqui 2. Então, nós vimos lá que o somatório de pesos deu 1,4. Então, 1,4. Então, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. É esse ponto aqui. 1,4. E desse lado de cá, nós vamos verificar com base na vazão. Então, a gente calculou e viu que a vazão para esse trecho era de 0,35. Então, aqui nós temos 0,3, aqui nós temos 0,4, então 0,31, 32, 33, 34, 35. Então, observe que os resultados deram ok, então está tudo ok. E quando a gente estica aqui essa linha, a gente encontra o diâmetro nominal de 20, tubulação de 3/4.
Então, para essa tubulação aqui, nós vamos adotar o diâmetro nominal de 3/4, que é tubulação de 20, certo? Eu vou até colocar aqui diâmetro nominal, para que vocês nunca esqueçam que quando a gente vai utilizar comercialmente, a gente precisa adotar um diâmetro acima. Então, comercialmente seria a tubulação de 25. Então, para o trecho 2, nós temos aqui um somatório de pesos de 1 e uma vazão de 0,3. A gente, inclusive, já fez esse exemplo. Então, a vazão de 1, conhecida aqui com 0,3 de vazão, que também é a tubulação de 20. Então, o trecho 2 também vai ter aqui um diâmetro de 20. E para o trecho 3, nós temos um somatório de pesos de 0,7 e uma vazão de 0,25. Então, 0,7 somatório dos pesos. Então, dá mais ou menos aqui. Aqui nós temos 0,2, 0,3, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25. Então, bateu. Quando a gente puxa também, a gente encontra o diâmetro de 20 milímetros. Então, está dimensionado aqui os nossos 3 ramais. Algumas observações. Primeira observação é: recomenda-se sempre que para os ramais a gente tenha um diâmetro mínimo de 20 milímetros, falando de diâmetro nominal. Então, uma recomendação prática é que a gente sempre tenha diâmetros a partir de 20 milímetros para os ramais, certo? Isso não se aplica aos subramais. Tá ok? A segunda observação que eu quero fazer é que, às vezes, não é interessante a gente dimensionar trecho por trecho, porque isso seria muito oneroso, a não ser que os cálculos estejam sendo feitos por algum software. Se os cálculos estiverem sendo feitos manualmente, às vezes é mais interessante a gente adotar como se fosse um só ramal. A gente vem aqui e adota todo esse trecho aqui como se fosse apenas um ramal. E a gente, na hora de fazer o dimensionamento, a gente considera a somatória de pesos do início desse ramal. Então, aqui no início desse ramal, ele está alimentando todo o banheiro. Então, a gente consideraria o somatório de todos os aparelhos sanitários para o dimensionamento. Então, às vezes, não vale a pena a gente dimensionar trecho por trecho, porque seria um trabalho muito oneroso em termos de tempo. Então, a gente dimensiona só o trecho mais crítico, que é aquele onde há mais pesos relativos somados, e a gente adota o mesmo diâmetro para esse trecho para os demais trechos. Então, a gente assim vai ter uma economia. E a outra observação, baseado nisso também, é que às vezes, mesmo que nós tenhamos, por exemplo, aqui 25 milímetros, aqui 20, às vezes não vale a pena a gente abaixar o diâmetro, porque a gente vai precisar comprar um novo tubo. Então, em alguns casos, a gente adota um só diâmetro para todo o ramal, visando a economia na hora de comprar os materiais. A gente ficar sempre com o diâmetro padronizado, com as conexões padronizadas, para que a gente tenha uma economia também na compra dos materiais. Então está aqui a representação do que a gente fez. E é isso. No momento síncrono, eu vou fazer outros exemplos práticos com vocês e vou também falar um pouco da questão de traçado de ramais em projetos. E com isso a gente finaliza a parte de ramais e subramais. Até mais!